Na aula, nós vamos trabalhar melhor estas plantas. Então, nós vamos usar sombra natural nestas árvores, né? Agora que nós fizemos a vegetação, vou pôr aqui um pouquinho de sombra natural. E usando esse pincel número 6, limpo, né? Limpa ele. Eu vou misturar a sombra natural com uma pitadinha de preto, bem pouquinho. E vou reforçar aqui a minha árvore, ó. Agora que ela já deu uma secada, vou dar uma reforçadinha nela. Usando aqui um pouquinho mais de preto, para deixar um pouquinho mais escuro, um pouquinho de magenta também, pode pôr. Você vai mesclando as cores e procurando as cores que você pretende colocar na sua árvore. E vou reforçar aqui os encontros dos caules. Se a luz está batendo aqui, esses encontros são mais escuros. Olha. Tá vendo aqui? Ó. Então, nos encontros, eu escureço um pouquinho. Esticando a tinta, né? Não vou deixar a tinta... bloqueada num canto só. Então, eu vou escurecendo algumas partes, ó, da pintura, dos galhos, dos troncos, que é uma das maneiras de você fazer a árvore. Nós, ao longo do nosso curso, nós vamos aprender outras formas de fazer, tá? Então, ainda com sombra queimada e um pouquinho de preto, nós vamos trabalhar aqui os fiozinhos, ó, tá? Bem pouquinho. Isso vai causar volume no tronco, que vai dar o volume da árvore, ó. Esta parte está se confundindo muito com o verde, então eu vou destacá-la aqui com um pouco mais de preto, ó. Porque ela está aqui, ó. Ela está pra cá. Ela não está lá no fundo. Ela é uma árvore aqui do primeiro plano. A mesma coisa eu vou fazer deste lado. Olha, esta árvore aqui está confundindo. Não sei se ela está aqui ou lá atrás, então eu vou colocar ela aqui, ó, no primeiro plano. Ó. Vou colocar ela aqui quase no barranco. Inclusive com a raiz aqui, ó, no barranco. Como se ela tivesse já pra cair, né? Ó. Com o preto e o sombra queimada, eu vou deixar o lado direito da árvore mais escuro. Os encontros. Esse pincel, usando agora um pincel reto, ainda com as mesmas cores, preto com sombra queimada, só a pontinha do pincel eu vou trabalhar aqui, ó. Passando, deslizando ele, ó. Olha. Fazendo assim, os galinhos. Reforçando aqui os galinhos das árvores, usando sombra queimada, sombra natural com o preto. Vou formando galinhos de acordo com a posição da árvore que você quer fazer aí, tá? Então, olha. Segura na ponta e trabalha só o movimento aqui, ó. Os dedos, tá vendo, ó? Esse movimento. Encosta na tela e puxa, colocando só um lado do pincel. Ó. Puxa só os dedos, olha. Tá? Agora que nós reforçamos a árvore, trouxemos ela para o primeiro plano aqui, que ela estava, né? Agora ela está aqui no primeiro plano, essa árvore, porque você está enxergando ela mais nitidamente, né? Usando agora o mesmo pincel, usando magenta,
com o violeta, um pouquinho do violeta, mistura, uma cor um pouco escura, ó, magenta e violeta. Trabalhando só a pontinha do pincel, nós vamos trabalhar aqui, ó, fazendo umas batidinhas nas pontas ó, vira o pincel e dá umas batidinhas em direções diferentes, olha, tá? Ó. Pega mais a pontinha, suja só a pontinha do pincel e vai fazendo umas manchinhas com a ponta do pincel em posições diferentes, direita, esquerda, batidinhas só com as pontas. Veja que não há necessidade de sair rebatendo na mesma cor, tá? Ó, você vai fazendo alguns borrões, mas com a pontinha do pincel. Use essa ponta aqui, olha, bate aqui, ó, tá vendo? Ó. E você vai mudando a posição e a ponta. Uma hora uma, outra hora outra, 2, 3 vezes a mesma. Vai mudando os lugares, não rebate no mesmo ponto e vai fazendo marquinhas, olha. Tá? Só com a ponta do pincel, usando magenta misturado com violeta. Põe mais violeta, escurece em algumas partes, principalmente o lado que bate mais sombra. Deixa um pouco mais escuro, tá? Olha. E vai nascendo só nas pontinhas aqui, ó. Mais violeta, escurece alguns pontos, e vai nascendo aqui uma árvore. Batendo só as pontinhas do pincel. Vamos aproveitar e fazer também alguns pintinhos aqui, ó, como se tivesse caído no rio. Também na grama, tá? Você abre, ó. Temos que fazer até um acúmulo aqui, ó. Bastante folhinha que caiu. Mesma coisa aqui, mas aqui nós vamos usar outra cor de árvore. Nesta cor aqui, nós vamos fazer uso do amarelo de cádmio. Usando amarelo de cádmio, com um pouquinho de branco de titânio, mesclando branco com amarelo, às vezes, a hora só amarelo, a hora só branco. Nós vamos usar um pincel, como já demos aqui a primeira parte, nós vamos usar um pincel filete, aquele que usamos para fazer a graminha, e pegando aqui só o amarelo, com um pouquinho do magenta, bem pouquinho. Amarelo com um pouquinho do magenta. E um pouquinho do branco. Nós vamos misturar aqui. E com a pontinha do pincel, nós vamos trabalhar na parte mais superior dessas manchas que nós fizemos e que já absorveram um pouco. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, dando batidinhas e dando uma puxadinha. Tente trabalhar na parte mais superior, deixando as partes inferiores da mancha mais escuras. Por exemplo, essa mancha aqui, ó, fazer só na parte de cima, aí embaixo a gente deixa mais escuro, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, em vários pontos, demarcando umas folhinhas mais amarelas,
misturado com magenta e um pouquinho de branco, tá? E assim nós vamos conseguindo as folhinhas mais detalhadas aqui na nossa árvore do primeiro plano. Então veja que são camadas, várias camadinhas. As folhagens não são por iguais, elas têm variações de cores. A gente deve observar bem a natureza para fazer o nosso trabalho. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa autodidata. Aprendi esses toques com Eva Soares, muitos outros artistas que não convém aqui agora, qualquer hora eu vou listar o nome dos artistas que eu aprendi. Professor também, José, da escola J Artes, fica aqui perto da minha casa, aprendi algumas técnicas com ele também. E fui aprimorando o meu conhecimento na prática, há muitos anos atrás. Eu não, para falar a verdade, acho que eu sempre pintei, desde os tempos de escola, sempre procurando fazer alguma coisa. Em alguns pontos, a árvore ela é mais colorida, né? Mais iluminada. Então, nós podemos pôr aqui alguns pontos mais iluminados, principalmente onde vem a luz, ó, onde bate a luz. Dando batidinhas agora com amarelo mais puro, para iluminar um pouco mais. Olha. No meio dos galhos também as folhagens crescem, tá? Podemos pôr mais verde, fazer alguns tonzinhos verdes. E você vai trabalhando na sua árvore aí, deixando uma copa bem... Quando você trocar a cor, limpa o pincel, tá? Quando for trocar as batidinhas, veja onde precisa. Isso é um trabalho de paciência, observação. Você vai vendo onde necessita mais de cores e vai colocando. Agora, com a copa que você já entendeu como fazer, você vai trabalhar na sua copa do seu jeito, com as suas batidinhas. Eu vou iluminar com um pouquinho mais de branco. Fazer um amarelo bem clarinho para jogar aqui, ó, sobre algumas copas, algumas folhas, né? Então, eu posso deixar assim? Não, eu tenho que equilibrar, né? Equilibrar a copa da minha árvore. Então, usando branco aqui com amarelo, olha que bonito. Eu vou trabalhando a minha árvore, dando batidinhas, ó, com o pincel filete. Você pode usar qualquer pincel fininho para fazer essas folhinhas. E ela vai ficar mais evidente, ó. Folhinhas mais evidentes. Aqui um pouco menos, porque tá batendo um pouco mais de sombra. A gente tem que sempre observar a luz e sombra. Com esta mesma cor branca, nós vamos fazer a luz aqui, ó. Ó. Fazendo risquinhos, ó. Tá? Foi muito? Você vai pegar o pincel chato, reto, e vai tirar o excesso. Eu não gosto de excesso em árvore. Tem que ser bem sutil. Ó. Da mesma forma aqui desse lado. Aproveito até a mesma tinta daqui e já trago para esse lado aqui. Aqui um pouquinho mais amarelo, porque tá dando uma iluminação aqui. Com o próprio pincel reto você já pode fazer também. Se ficar grosso, você já sabe como limpou o pincel e você tira o excesso. Olha aqui, ó. Vou dar uma retocada aqui, ó. E você consegue fazer, olha, um trabalho iluminando
com o pincel fino, você coloca, com a pontinha fina, você coloca a luz, tá? Pode usar o filete, ou se você não tem o filete, você usa o reto. Passa só ele de compridinho, ó. E se tiver muito grosso, você limpa ele e tira o excesso, olha. Fazendo uma árvore bem vistosa, né? Se você errar, como aqui eu engrossei, não tem problema. A natureza não é perfeita, ela é realmente desigual, né? As árvores não são perfeitinhas, não. Os troncos, enfim. E você vai corrigindo à medida que você sente que tem necessidade de corrigir. Que pintura é assim, você faz e vai corrigindo, tá? Aí você vem, ó, e vai fazendo as batidinhas. Colocando um tom mais escuro, um tom mais claro, onde bate sombra. Já falamos, né, sobre isso? Olha aqui, ó. Então, que eu tô trabalhando com um pouquinho mais de violeta, como se fosse um ipê, né? Ó. As árvores que ficam na frente, elas dão a impressão de que o galho vem pra cá. Então, é importante colocar por cima também, olha, do tronco, tá? Para dar esse sentido de que também aqui na frente a árvore nasceu galho aqui, ó. E da mesma forma que nós fizemos lá, nós fazemos as pitadinhas aqui no rio, insinuando o reflexo aqui, tá bom? Volto na próxima aula.